Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o segundo teorema de Silo, ou seja, nós vamos dar continuidade ao estudo dos subgrupos de Silo e dos teoremas de Silo que nós iniciamos no vídeo anterior, né? Lembrando que no vídeo anterior nós mostramos que se a potência de um número primo divide a ordem de um grupo finito, né? Então existe um subgrupo cuja ordem é aquela potência daquele primo, né? O enunciado é mais ou menos assim, né? Se P elevado a M divide a ordem de G, então existe um subgrupo em G, tá? Que a ordem desse subgrupo é o tal do P elevado a M. Quando quando esse subgrupo, quando o subgrupo tem a ordem como sendo a máxima potência do primo que divide a ordem do grupo, então nós falamos que esse subgrupo é um P subgrupo de Silo ou então simplesmente um P-Silo, né? O que nós vamos mostrar agora no segundo teorema de Silo? O segundo teorema de Silo fala o seguinte: basicamente ele diz que quaisquer dois P-Silos são conjugados. Basicamente é isso. Se você ainda não viu a ideia de dois subgrupos serem conjugados, já foi definido em alguns vídeos anteriores, eu não lembro agora de cabeça qual que é, mas isso já foi definido. Caso você não se lembre, nós vamos relembrar esse conceito nesse vídeo de hoje, beleza? Bom, então, o objetivo básico é nós demonstrarmos o segundo teorema de Silo, né? E mostrar então que quaisquer dois P-silos eles são conjugados, né? A demonstração desse resultado é relativamente técnica e nós precisamos de uma relação de equivalência sobre o grupo em questão que ela não é tão difundida assim, né? Ela é uma relação um pouquinho mais estranha, mas nós vamos precisar dessa relação para os nossos propósitos e nós vamos começar então com essa definição, a definição dessa relação de equivalência, né? Então vamos considerar G um grupo e A e B dois subgrupos desse grupo, tá certo? Os dois elementos x e y do grupo, dois elementos do grupo. Então nós vamos definir uma relação de equivalência, sobre o grupo G, não sobre o subgrupo, sobre o grupo. E para isso nós vamos usar os subgrupos A e B. Então esses dois subgrupos A e B, embora eles sejam arbitrários, você fixa eles. Né? Quando você mudar os subgrupos, automaticamente você vai mudar a relação de equivalência que nós vamos definir aqui. Tá? Então, mudada a relação de equivalência, mudados os subgrupos, você muda a relação de equivalência aqui. Então, a relação ela depende dos dois subgrupos, do A e do B. E nós vamos dizer que o X está relacionado com Y, ou seja, dois elementos do grupo estão relacionados. Se e somente se existe um Azinho em A e um Bzinho em B, tais que o Y, que é esse elemento da direita, ele é da forma Azinho vezes X vezes o Bzinho. Né? Então, observe que aqui, quem são esses dois subgrupos aqui, o A e o B, essa é uma informação importante. Né? Saber quem é o A, saber quem é o B é extremamente relevante para você definir essa relação aqui. Né? Eu vou falar que ela é uma relação de equivalência e eu vou pedir que você mostre que isso aqui é uma relação de equivalência. Né? Aqui nós poderíamos ter colocado, nesse tio aqui, nós poderíamos ter colocado dois piercings, né? O piercing A e o piercing B, Azão e Bzão. Por quê? Porque essa relação depende do A e do B. Então, por exemplo, se o A e o B forem ambos apenas um elemento neutro, né? Então, quando que dois elementos estão relacionados? Dois elementos estão relacionados se e somente se eles são iguais. Né? Porque o único elemento A que você vai pegar quando esse subgrupo for o elemento neutro, quando os dois subgrupos forem o elemento neutro, então a única possibilidade para A e para B é o elemento neutro do grupo, né? Então, dois elementos do grupo estão relacionados, se somente se eles fossem iguais, somente se eles são iguais, né? Quando você tem aqui os dois subgrupos como sendo triviais. Outra coisa, você não precisa que o A seja diferente de B, você pode pegar o A igual a B, não tem problema nenhum.
O A e o B, inclusive, eles podem ser o grupo todo, né? Eles podem ser o grupo todo, tanto faz, basta dois subgrupos, tá? Então eu quero que você mostre que isso aqui é uma relação de equivalência. O A e o B fixos mostra que é uma relação de equivalência. Pequena observação, suponha que você tenha x no elemento de G, vamos calcular então, ou determinar a classe de equivalência desse x. Por definição, a classe de equivalência do x são todos aqueles elementos y que estão relacionados com o x, né? Estar relacionado com x, y está relacionado com x, significa que o y é dessa forma aqui, ó, Azinho, x, bzinho, né? O Azinho está em A e o Bzinho está em B. Então, na classe do x, estão exatamente esses elementos aqui, o Azinho, xzinho, bzinho. Onde o A e o B, eles percorrem todos os elementos dos dois subgrupos, do subgrupo A e do subgrupo B, tá certo? Então, a princípio, a classe de um elemento tem vários elementos, a princípio, né? Pode não ter, né? Se o A e o B forem ambos o subgrupo identidade, então cada classe só vai ter o próprio elemento, né? Então vai ser um conjunto, a classe vai ser um conjunto pequeno, né? Mas quando o A e o B forem dois subgrupos grandes, essa classe vai dar um conjunto grande também. Então, olha só, então na classe do x só tem elementos dessa forma, Azinho, xzinho, bzinho. Azinho em Azão, Bzinho em Bzinho. Então, é normal você, ou até que tem uma certa lógica, você dizer que a classe do x vai ser denotada por essa forma aqui, ó. Azão, xzinho, Bzão, né? Quem está aqui, então? Quem está no Azinho, no Azão, xzinho, Bzão? São os elementos dessa forma, né? Azinho, xzinho, Bzinho, onde o Azinho percorre o A e o Bzinho percorre o B, tá certo? Então, isso é assim, essa notação é muito boa, porque você olha para cá e você fala assim, no Azão, xzinho, Bzão, estão os elementos da forma Azinho, xzinho, Bzinho, né? Azinho em Azão, Bzinho em Bzão, tá certo? Desculpa aí pelo linguajar, mas eu acho que esse linguajar é razoável, né? Azinho, Bzão, Bzão, Bzinho, tá? Beleza. Então, essa é uma classe de equivalência. Por ser uma classe de equivalência, como cada um desses conjuntos aqui é uma classe de equivalência, então o grupo ele é a união de suas classes, porque essa relação de equivalência ela está definida sobre o grupo G. Então, como ela está definida sobre o grupo G, então o grupo G ele é a união das classes distintas. Tá? Se as classes são iguais, não faz sentido você colocar duas classes iguais na união, porque eles não agregam nada, né? Eles são iguais mesmo, então na união não há acréscimo. Né? Então você exclui tudo que for classe igual, você joga fora. Né? Quando as classes são iguais, você escolhe uma e joga a outra fora. Né? Em particular, se o G for finito, como essa união aqui ela é uma união disjunta, e ela é disjunta porque classes distintas têm interseção vazia, e nós só estamos colecionando aqui classes distintas, então essa união é disjunta. Se o G for finito, então ele vai ser a soma da cardinalidade dessas classes aqui. Tá? Então ele é a soma da cardinalidade dessas classes quando o X percorre classes distintas. Tá? O próximo resultado, ele vai nos dizer exatamente não, mas ele permite dar uma avaliada e saber quantos elementos tem em cada classe. Observe que se nós soubermos quantos elementos tem em cada classe, nós podemos vir aqui e substituir, e nós vamos escrever a ordem do grupo como um somatório de coisas conhecidas, tá certo? E o resultado diz o seguinte, ele é mais ou menos... Não, ele não é tão evidente assim. Tá? Mas vamos pensar, vamos lá. Qual é a cardinalidade da classe do X, né? Isso para grupo finito, tá? Isso para grupo finito. Que é o que nos interessa, basicamente, agora, nesses vídeos aí que nós estamos vendo, né? Então, fixe dois subgrupos, A e B de um grupo finito G. A classe do X, a cardinalidade da classe de X é a cardinalidade de A vezes a cardinalidade de B, dividido ou quocientado pela cardinalidade da interseção de A com XB, X a menos 1. Tá? Observe o seguinte, A e B são subgrupos. A e B são subgrupos. Então, aqui aparece a ordem de A. Aqui aparece a ordem de B.
O A é subgrupo, isso aqui também é um subgrupo. O conjunto formado pelos elementos da forma x, bzinho, x a menos 1, isso é um subgrupo. Você pode mostrar isso. Tá? Isso não é tão difícil assim. Então, aqui está dizendo que você vai contar os elementos do subgrupo A, multiplicar pela quantidade de elementos do subgrupo B, e vai quocientar pela interseção, ou pela cardinalidade, pela ordem da interseção desses dois subgrupos aqui. É assim que você vai fazer. Então, sabendo isso, se esse lema for verdadeiro, ó, nós vamos voltar aqui nessa equação e nós vamos poder reescrever essa equação da seguinte forma. Somatória de ordem de A vezes ordem de B, quocientado pela ordem da interseção de A com x, b, x a menos 1, onde x percorre classes distintas. Tá certo? E nós vamos mostrar isso daqui. Primeira coisa, observe o seguinte, que a função que vai daqui para cá, acho que isso aqui nós também já vimos, nós vamos ver de novo. A função que vai do b para o x, b, x a menos 1, que leva cada bzinho nesse elemento aqui, ó, xzinho, bzinho, xzinho a menos 1, isso é uma abjeção. Tá? Aqui é basicamente o seguinte, você está fazendo aqui uma permuta dos elementos de B. Né? É basicamente isso que você está fazendo aqui. Está fazendo muito mais do que isso aqui. Quando você pega x, b, x a menos 1 e você faz o B percorrer, você basicamente está embaralhando os elementos de B aqui. É como se você estivesse fazendo isso. Você está dando tá dando uma maquiada ali, né? Isso aqui é uma abjeção. E, portanto, esses dois conjuntos, eles têm a mesma cardinalidade, eles têm a mesma ordem. São dois subgrupos, né? Então, eles têm a mesma ordem. Essa outra função, que vai desse conjunto aqui, ó, do conjunto AXB, para o conjunto AXB, x a menos 1, que leva Azinho, xzinho, bzinho, em Azinho, xzinho, bzinho, x a menos 1. Isso também é uma abjeção. Tá? Então, observe que isso daqui é a classe de equivalência do x. Isso aqui é a classe de equivalência do x. Aqui, ó, observe que nesse produto aqui, ó, eu tenho o produto de dois subgrupos. Então, isso daqui é um subgrupo. A classe não é um subgrupo. Não precisa ser um subgrupo. Mas esse daqui é um subgrupo. Qual é o subgrupo? É o A multiplicado pelo subgrupo xb, x a menos 1. Então, o produto de dois subgrupos, que continua sendo um subgrupo. Isso aqui também é uma abjeção. Isso aqui também é uma abjeção. Então, você observa o seguinte, se eles estão em bijeção, então esse conjunto aqui, a cardinalidade desse conjunto é igual à cardinalidade desse outro conjunto aqui. Tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos substituir, ó, Azinho, essa ordem, que é o que nós queremos estimar, é igual a isso daqui. Tá? É igual a isso daqui. Agora vamos ver quanto que vale isso daqui. Vamos lá. Ó, então, só reescrevi aqui essa última equação, tá? Peguei essa equação aqui que nós conseguimos através dessa objeção e reescrevi ela aqui. Aqui, ó, como eu já falei para vocês, eu tenho um produto de dois subgrupos, o subgrupo A e o subgrupo XB, x na menos 1. A ordem do produto é dado pela a ordem do primeiro grupo, do primeiro subgrupo, vezes a ordem do segundo subgrupo, quocientado pela ordem da interseção dos dois subgrupos aqui. Como esse conjunto aqui, tem a mesma cardinalidade do conjunto B, porque eles estão em bijeção, então eu posso trocar esse número aqui, posso trocar por ordem de B, tá certo? E então tem, de fato, o nosso lema aprovado. A ordem, a cardinalidade dessa classe é dado por esse quociente aqui. Tá? Bom, para quem não lembra, então vamos relembrar o que significam dois subgrupos serem conjugados. Então, dois subgrupos A e B de um grupo são conjugados. Se você consegue um Gzinho em G, tal que o A é da forma G, B, G na menos 1. Tá? Pega um conjunto G e S, o conjunto de todos os subgrupos de G. Tá? Então, você está colecionando no S, você está colecionando todos os subgrupos do nosso grupo G. Todos os subgrupos você coloca dentro desse conjunto S. Você pode considerar a ação do grupo G sobre esse conjunto por conjugação. O que significa conjugação? Significa isso aqui, né? Então, a ação de Gzinho sobre A é
Azinho é esse subgrupo aqui, né? Gzinho, Azinho, Gzinho na menos 1. Isso para todo G em G e para todo subgrupo do nosso conjunto, do nosso grupo G. Então essa é a ação por conjugação. Lembra que nós fizemos ação por conjugação sobre o grupo G e sobre o conjunto das partes de G. Nós fizemos duas conjugações. Aqui nós estamos apenas restringindo. Em vez de nós pegarmos a ação por conjugação sobre todos os subconjuntos de G, nós estamos apenas fazendo a ação sobre os subgrupos do nosso grupo G. Tá certo? E aí nós podemos determinar a órbita. Quem é a órbita de A? Ó, são todos os elementos dessa forma aqui. Né? Então a órbita de A, lembra que nós denotamos isso por C de A? Essa órbita aqui nós denotamos por C de A. E são todos os subgrupos que são dados por essa forma aqui. Ó, GA, G na menos 1. O terceiro teorema de Sylow, aqui é O, aqui não é A, tá? O terceiro teorema de Sylow, que nós vamos ver no próximo vídeo, ele vai nos dar as possibilidades para a cardinalidade dessa órbita. Então ele vai dizer, olha, a cardinalidade dessa órbita ou é isso, ou é isso, ou é isso, ou é aquilo. Tá? Lembra do teorema de Sylow, do teorema de Lagrange? O teorema de Lagrange fala, olha, os subgrupos de um grupo dividem a ordem do grupo. A ordem no subgrupo divide a ordem do grupo. É grupo finito, é claro. Então, se você tem um subgrupo, se você tem um grupo de ordem 15, não adianta você procurar lá dentro um subgrupo de ordem 12. Então, ele te dá as possibilidades, se você vai procurar um subgrupo, ele te dá as possibilidades da ordem do subgrupo. Então, se o seu grupo tem ordem 15, o seu subgrupo vai ter ordem 1, 3, 5 ou 15. Não tem outras possibilidades. Isso é que vai fazer o terceiro teorema de Sylow. O terceiro teorema de Sylow vai dizer, olha, a cardinalidade dessa órbita ou é isso, ou é isso, ou é isso, ou é aquilo. Vai nos dar as possibilidades para a cardinalidade dessa órbita aqui. Tá certo? Bom, e finalmente vamos então demonstrar o segundo teorema de Sylow. Vamos pegar G em grupo finito, P um primo que divide a ordem de G. Então, quaisquer dois P Sylows, quaisquer dois P subgrupos de Sylow de G são conjugados. Lembrando o que é conjugado, aqui ó, dois subgrupos são conjugados, se um deles é dessa forma, G operado com o outro, operado com G na menos 1. Vamos lá, então. Então, vamos pegar H e L, dois P Sylows de G. O que significa serem dois P Sylows? Significa a ordem dos dois é um certo P elevado a alfa. Esse P elevado a alfa, ele divide a ordem de G, mas o P elevado a alfa mais 1, ele já não divide mais a ordem de G. Ou seja, a ordem do H e a ordem do L é a máxima potência do primo P que divide a ordem de G. Tá? Muito bem. O que nós queremos mostrar? Que existe um Gzinho em G, tal que o H é GLG na menos 1. Isso que nós queremos. Certo, então vamos lá. Para mostrar que existe esse Gzinho tal que isso aqui acontece, nós vamos supor que isso não acontece. Nós vamos por contradição. Por contradição. Algumas pessoas falam que a demonstração é por absurdo. Você não sabe, eu acho que você não pode falar que você vai fazer a demonstração por absurdo. Você não sabe se você vai encontrar um absurdo. Então é por contradição. Se você chegar numa contradição, então essa afirmação aqui vai ser falsa. Se essa vai ser falsa, essa daqui vai ser a verdadeira. Tá? Então é por contradição e não por absurdo. Tá? Então vamos lá. Então vamos supor que o subgrupo H ele é diferente do subgrupo GLG-1 para todo Gzinho G. Para todo Gzinho G, isso aqui sempre vai ser diferente. Como eu quero mostrar que existe um que dá essa igualdade, vou supor que para todos eu tenho essa diferença aqui. Bom, primeiro, observe que a interseção de H com GL e G a menos 1 é um subgrupo de H, é claro. Está contido em H, você está fazendo a interseção de dois subgrupos, isso é subgrupo. E essa interseção aqui, essa interseção não é o H todo. Por que essa interseção não é o H todo? Porque se essa interseção fosse igual ao H,
se essa interseção fosse igual a H, então H estaria contido em GL e GA-1. Então, o H estaria contido no GL e GA-1, e os dois, como eles têm a mesma cardinalidade, que é P elevado a alfa, eles têm a mesma ordem, então eles acabariam sendo iguais, mas eu estou supondo que eles são sempre diferentes. Tá? Então, essa interseção aqui não pode ser o H. E isso vale para todo Gzinho em G. Tá certo? Muito bem. O que diz o teorema de Lagrange? Como isso daqui é um subgrupo do H e não é o todo, o que diz o teorema de Lagrange? Olha, o teorema de Lagrange fala a ordem do subgrupo divide a ordem do grupo. Então, a ordem desse subgrupo aqui tem que dividir a ordem do H. Então, tem que dividir P elevado a alfa. Se esse elemento, se essa ordem aqui, se esse número divide P elevado a alfa, ele é um certo P elevado a R. Esse R não pode ser alfa. Por quê? Porque se o R fosse igual a alfa, então a interseção teria a mesma cardinalidade do H. Então eu teria um subgrupo de H com a mesma cardinalidade do H, com a mesma ordem de H. Então eles seriam iguais. Absurdo. Contradição. Tá? Então a ordem dessa interseção é um certo P elevado a R, e esse R é menor, estritamente menor que o alfa. O que diz o lema anterior? Pelo lema anterior, a cardinalidade dessa classe de equivalência, a cardinalidade dessa classe de equivalência é a ordem de H vezes a ordem de L, dividido pela ordem dessa interseção aqui. A ordem de H e a ordem de L são P elevado a alfa. Os dois, cada um, a ordem é P elevado a alfa. A interseção tem uma certa ordem P elevado a R. Né? Então, isso daqui dá P elevado a alfa vezes P elevado a alfa menos R. Isso aqui, ó, isso daqui é igual a P elevado a alfa mais 1 vezes P elevado a alfa menos R menos 1. Tá? Eu só peguei um P daqui e passei para esse sujeito aqui. Né? Dei uma emprestada aqui, dei uma associada aqui. Né? Foi só isso que eu fiz. Tá? Agora vamos olhar para esse sujeito aqui. Ó. Vamos olhar para esse sujeito. Ó. Sabe o alfa menos R? Ó, o R é menor do que o alfa. Então, alfa menos R é maior do que zero. Alfa menos R é maior do que zero. Alfa menos R menos 1 é maior ou igual a zero. Então, na pior das hipóteses, esse expoente aqui é zero. Esse expoente aqui é zero na pior das hipóteses. E, portanto, nós temos, se no pior dos cenários, esse expoente é zero, ou seja, aqui nós temos 1. P elevado a zero é 1. Né? Então, de qualquer forma, o P elevado a alfa mais 1, ele divide a cardinalidade dessa classe de equivalência. Daquela relação que nós acabamos de definir lá atrás. Né? Então, o P elevado a alfa, ele divide a cardinalidade de cada classe de equivalência, cada uma, porque esse Gzinho que nós estamos considerando aqui, ele é um Gzinho qualquer, para todo G em G. Para todo G em G. Então, o P elevado a alfa divide isso aqui. Mas espera, a ordem do grupo é a soma da cardinalidade dessas classes. Se o P elevado a alfa divide cada cardinalidade, ele divide a soma das cardinalidades. Ora, mas se divide a soma das cardinalidades, divide a ordem de G. Espera, isso não dá. P elevado a alfa mais 1 não divide a ordem de G. Certo? Então, nós chegamos numa contradição. Como nós chegamos numa contradição, essa nossa suposição aqui, ó, ela é falsa. Se ela é falsa, se essa suposição é falsa, a negação dela tem que ser verdadeira. A negação dessa suposição é o que nós queríamos mostrar. Né? Então, moral da história, quaisquer dois P subgrupos de Sylow de um grupo finito são sempre conjugados. Beleza? Bom, Opa. Então, tá faltando coisa aqui. Solução? Não, eu acho que é observação aqui. Acho que é observação. É observação, não é solução, desculpa. Aqui não é solução, é observação. O que nos diz? O que nos diz o segundo teorema de Sylow? Ele está nos dizendo que quaisquer dois P-Sylows são conjugados.
né? Quem é a classe? Quem é a classe? Quem é a órbita? Quem é a órbita de um subgrupo? A órbita do subgrupo são todos aqueles subgrupos conjugados a ele, né? Então, quando o H é um psilo, a classe ou a órbita de H é exatamente o conjunto de todos os psilos. Por quê? Porque os psilos, quaisquer dois psilos, são conjugados. Então, nessa órbita aqui, ó, na órbita, no CH, na órbita de H, estão todos os conjugados. Se estão todos os conjugados, então estão todos os psilos do grupo G, né? Então, o que vem a ser essa órbita aqui? O que vem a ser esse C de H quando o H é um psilo? Nesse caso, essa órbita é o conjunto de todos os psilos de H, né? Então, saber a cardinalidade dessa órbita significa dizer quantos psilos existem. Tá? E o terceiro teorema de Sylow vai nos dar as possibilidades de quantos psilos existem. Tá certo? Mas isso é no terceiro, nós estamos no segundo teorema de Sylow. Tá? Então, na classe, na órbita de H, por aquela ação por conjugação, na órbita de H pela ação por conjugação, a órbita são os psilos de H, ou os psilos de G, certo? Muito bem. E agora um corolário, né? Se G é um grupo finito, e P é um primo que divide a ordem do grupo, né? A ordem de G, e H é um psilo. Então, G é um grupo finito, P é um primo que divide a ordem de G, e H é um psilo. Quando que esse psilo vai ser normal? Essa é a questão. Essa é uma das principais questões, né? Então, o psilo ele vai ser normal se e somente se ele for o único psilo. Tá? Isso é uma consequência do segundo teorema de Sylow. Por quê? Porque todos os psilos são conjugados. Tá? Então, vamos supor que H é um psilo normal em G. E vamos tomar L qualquer outro psilo. Ora, mas espera lá. Os psilos, pelo segundo teorema, eles são conjugados. Ou seja, esse L, que é um outro psilo, ele é da forma GH, G na menos 1. Ele é dessa forma. Existe um Gzinho tal que L é GH, G na menos 1. Mas espera, o H é normal. O H é normal. Então isso daqui é o próprio H. Moral da história, se você tem um subgrupo de psilo normal, se você tiver outro psilo, esse outro psilo é o próprio H. Né? Então, só tem um psilo quando você sabe que ele é normal. Então é o seguinte, por isso que é importante nós determinarmos a cardinalidade dessa órbita. Porque se nós conseguirmos deduzir que só tem um psilo, porque isso, o terceiro teorema de Sylow vai dizer, olha, essa órbita tem tantos elementos, ou tem tantos, ou tantos, ou tantos, ou tantos. Tá? Se nós conseguirmos eliminar e ficar apenas com um psilo, nós podemos garantir, ele é normal. Por esse resultado. Tá? Mas vamos mostrar a volta. Né? Então, se o Sylow é normal, então ele é único. Psilo. A recíproca fala o seguinte, suponha que H é o único psilo de G. Se H é o único psilo de G, esses elementos, observe, se o H é um psilo, esses aqui, GH, na menos 1, também são psilos. Por quê? Porque eles são subgrupos, a ordem deles é igual à ordem de H. Então, esses caras também são psilos. Mas se o H é único, então o H tem que ser dessa forma, GH, na menos 1 para todo G. Então, é normal. Tá? Percebeu? H vai ser normal porque H é GH, na menos 1 para todo G. H é o único psilo. Esses aqui também são psilos. Bom, se o H é único, então eles são todos iguais. Cada um desses sujeitos aqui, GH, na menos 1, é um psilo. É um subgrupo. A ordem dele é a ordem de H. Vai lá naquele lema anterior e olha lá a demonstração que nós fizemos. Olha lá a abjeção. Lembra? Aquela função, a função que vai de H em GH, G na menos 1, que leva Hzinho em Gzinho, Hzinho, Gzinho a menos 1. Isso é uma abjeção. Volta lá no lema.
Volta lá no lema. Você vai se convencer. Tá? Então isso aqui também vai ser um psilo, mas só tem um. É só o H. Então eles são todos iguais. E, portanto, eles são o H e o H. Beleza? Bom, com isso nós chegamos ao fim desse vídeo. Mostramos o segundo teorema de Silo. Mostramos uma consequência. Grave essa consequência. Grave essa. Porque essa aqui nós vamos usar bastante. Se em algum momento nós deduzirmos, por algum acaso, que um determinado grupo só tem um psilo, esse psilo vai ser normal no grupo G. Beleza? E espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvidas, entre em contato comigo, perguntem e, na medida do possível, nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Então, um abraço a todos e até a próxima.